Muito boa noite, queridos alunos e alunas que têm visto, assistido esses vídeos. Eu agora não quero mais fazer uma distinção, porque eu sei que tem vários alunos aí que eu já dei aula, que de alguma forma conviveram comigo, gostaram de algumas explicações minhas. E também eu quero dizer que a intenção dessas aulas aqui não é dar uma de expertise, né? Tem várias pessoas que falam dos mesmos temas aqui, vários especialistas. Como eu tenho esse contato com vocês e eu tive que, nesse momento de pandemia, aprender a fazer os vídeos, e eu já disse a vocês que eu gosto realmente muito de filosofia, assim como eu gosto muito de teologia, de psicologia, de tudo que é relacionado às questões humanas, as questões espirituais, da subjetividade humana, de como a gente se comporta, né? Eu gosto muito, eu não quero dizer que eu sou um especialista em tudo isso, mas eu estudei filosofia. Talvez seja das áreas do conhecimento a que eu mais estudei. Eu fiz um curso de teologia livre na igreja que eu congrego e hoje sou pastor. Me deram uma responsabilidade para cuidar dos irmãos. Não estou falando que eu me tornei pastor por ser melhor do que ninguém, mas de alguma maneira me deram uma responsabilidade nesse ministério que eu congrego. Hoje, para quem tem assistido, tem visto esses vídeos aqui, eu vou falar um pouco do Descartes, do René Descartes, que é considerado o pai da modernidade, assim vamos dizer, né? Lembrar vocês sempre que essa ideia de modernidade, ela tem uma relação muito, muito grande com o momento que nós vivemos hoje ainda. Hoje a gente chama, alguns pensadores chamam de pós-modernidade. E esse advento da modernidade, a gente sabe que ele começa, né, pós-Idade Média, né? Mas ele se acelera a partir do século XVII, XVIII, XIX, e aí vem, né, com a Revolução Industrial e tudo mais. E ele começa nessa saída do Renascimento, que é um período em que há de certa maneira, uma desmistificação da natureza, tira aquele aspecto divino, imaginário, o aspecto transcendente, metafísico da natureza, e traz o conhecimento para o próprio homem, um período chamado antropocêntrico. E a gente sabe que nesse período a gente tem alguns pensadores que fazem parte desse processo do conhecimento dentro dessa dinâmica, desse contexto. E René Descartes é um deles, né? A gente tem o Galileu, que vai usando instrumentos, usando o método científico, a observação, a experimentação e a comprovação por regularidade matemática, vão mostrar que é possível ao homem conhecer as coisas por meio principalmente da lógica matemática, né? O homem não necessita, né? O Galileu vai dizer que o homem não necessita da Bíblia como prova científica, né? Ele não está dizendo que a Bíblia não é útil, mas o homem pode conhecer as coisas usando apenas a própria razão. E para ele, a natureza se expressa em caracteres matemáticos. E se o homem consegue decifrar esse código, ele consegue controlar, transformar, prever muita coisa na natureza, né? A gente sabe também de uma coisa que acontece com Galileu, que é a questão de comprovar a teoria heliocêntrica, que tinha sido proposta 100 e poucos anos antes dele por Copérnico, por meio de cálculos, né? E o Galileu ele recebe um telescópio, uma luneta mais aperfeiçoada, e ao observar a Lua, diz a história que ele também observou o Sol, deve ter protegido a luneta, percebeu manchas no Sol, percebeu montanhas, crateras na Lua, como a Lua parecida com a Terra. E, segundo a história, por causa dessas observações, ele comprova a teoria de Copérnico, que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol. Descartes também está nesse contexto, mas ele vai trazer uma reflexão filosófica a respeito desse processo, né? Primeiro ponto, ele estuda numa escola católica, numa escola jesuíta, a escola de La Flèche. A base dessa escola católica, obviamente, ainda era o critério de verdade baseado nos sentidos, ou na Bíblia, não é? E todo o material que ele recebeu para estudar tinha como base também os sentidos para comprovar as coisas. A questão é que quando ele vai testar aquilo que ele aprende na escola ou nos seus estudos, na prática, ele percebe que muitas vezes os sentidos dele o enganam, né? Tem alguns relatos nas meditações que ele faz no seu livro, que, por exemplo, você está distante
de um determinado objeto. Ele parece pequeno, mas quando você se aproxima, ele é grande. Quer dizer, então eu não posso confiar nos sentidos. Os sentidos realmente são importantes, pode ser, mas eles não são confiáveis para conhecer. A partir disso, quando Descartes percebe que os sentidos não são confiáveis, aí há nesse processo das meditações um recurso que ele usa, né? Ele não está propondo isso como critério, mas é o que está presente na sua obra. Ele se isola e ele começa num processo chamado epoqué. Ele coloca tudo em suspensão, porque se já que não dá para conhecer as coisas seguramente, vamos botar tudo de lado aqui. Então, se o mundo que os sentidos me mostram não são, os meus sentidos não conhecem o mundo realmente como é, porque o meu sentido pode me enganar, deixa o mundo aqui de lado, por enquanto. A ideia de Deus também, como ela tem como base os sentidos, eu vou deixar também aqui de lado, né? E eu vou começar a olhar agora, do ponto de vista interno aqui na minha razão, o que pode fazer com que eu me engane. Então ele começa a colocar tudo em dúvida. Ele vai colocando tudo em dúvida. Inclusive tem uma hora que ele chega é uma dúvida hiperbólica. Ele chega a ponto de dizer, suponhamos que eu tenha dentro de mim, na minha razão, um Deus enganador, ainda assim é necessário que haja alguma instância aqui dentro para ele enganar. E essa instância é o eu pensante. Se eu duvidar de tudo, sobra alguma coisa dentro de mim, que é a capacidade de duvidar, que é o meu pensamento. Daí essa dúvida, né? Dúvida metódica, dúvida hiperbólica. Muito bem, sobrou agora só o eu. Eu limpei esse eu de todo o processo de conhecimento confuso, né? Eu agora quero pegar esse eu que sobrou e dar um método para ele conhecer tudo de novo, de uma maneira mais clara, com mais clarividência, com mais clareza, transformar o que é complexo em simples, fazer com que todas as pessoas possam entender aquilo que está sendo dito, né, falado e tudo mais. Então, a partir desse eu pensante, o Descartes, no método cartesiano, ele vai colocar a lógica matemática. Então, agora, o pensamento vai ter um método seguro para conhecer. E a partir desse eu vou agora conhecer o mundo a partir da lógica matemática. Então, eu vou conseguir medir as coisas, a proporção das coisas, as formas geométricas, o próprio número, porque é muito mais seguro, né? Imaginemos esse objeto que fica de longe. Se eu já tenho a medida dele, que de repente seja 30 metros, se eu vejo ele, o meu olho o vê, como se tivesse 10, eu tenho clareza dentro de mim que aquele objeto ali tem 30 metros. E ainda mais, eu consigo inclusive perceber que a distância muda meu foco de visão. Eu consigo medir tudo isso. Então, a partir de agora, eu tenho esse eu pensante, incluída com a lógica matemática. Não a matemática sozinha, mas a lógica da própria matemática. E eu começo a constituir o mundo a partir desse critério. Deus também é possível perceber Deus na própria estrutura da constituição do universo, na própria estrutura do eu. Um argumento que o Descartes vai usar para a existência de Deus, e agora a partir desse critério lógico-matemático, é a ideia de infinito. Essa ideia é possível pensar no infinito. De onde que vem? Se eu sou finito, só pode vir de um ser infinito, que seria Deus. Né? A ideia de eternidade, por exemplo, tá certo? Ele usa, inclusive, o argumento de Santo Anselmo como critério. O que Santo Anselmo dizia lá na Idade Média também? Santo Anselmo dizia que Deus é aquilo sobre o qual não se pode pensar nada maior. E Santo Anselmo tem uma parte que ele usa o exemplo da medida. Se eu imaginar a maior altura possível que a minha razão é capaz de alcançar, passou daí é Deus. E é possível a minha racionalidade pensar isso. Então agora Descartes constrói o mundo a partir dessa lógica matemática. Deus também a partir dessa lógica, né? A ideia de Deus como máquina, Deus como algo que é passível de perceber nas formas da própria natureza, tá certo? Que é aquele mesmo critério de Galileu, da mátesis universalis, né? Ok? E aí o eu já falei aqui, ele também pode ser constituído a partir dessa lógica matemática com muito mais segurança, né? Com os critérios também matemáticos. E aí dá para você... o Descartes faz uma meditação longa, ele vai falar da perspectiva de como você pode pensar se está acordado, se está sonhando, todo esse processo, mas aqui o que eu quero dizer
De maneira simples assim, né? Pensando no eu, na constituição desse eu. Quando você vai, por exemplo, fazer um exame qualquer no seu corpo, é possível medir a quantidade de leucócitos que você tem, ou quando você vai medir algum elemento no sangue, dá para medir, dizer tem tanto disso ou tanto daquilo, né? Tá certo? É possível você fazer esse processo com o homem, né? Eu estou aqui usando um óculos, por exemplo. Esse óculos, para ele funcionar corretamente, o grau que está de deficiência no meu olho precisa ser corrigido aqui na lente. É possível medir tudo isso para corrigir algo que está em mim. E é mais uma amostra de que meus sentidos não são tão confiáveis. E que eu posso corrigir essa deficiência com as medidas. Inclusive com relação à saúde, né? A gente pode medir a dimensão de massa corporal. Intelectualmente, do ponto de vista psicológico, existe a psicometria. É lógico que ela não é tão assertiva, mas ela funciona na maioria das vezes, né? Provavelmente a gente vai chegar a um ponto de perceber daqui a pouco o grau de ansiedade, né? Mas é isso que eu queria deixar para vocês, tá certo? Então, essa é a proposta do René Descartes. Essa proposta de... E outro ponto que ele faz uma distinção entre res cogitans e res extensa. As coisas materiais estão aqui e a racionalidade, esse elemento pensante, é que é o elemento estruturante de um conhecimento seguro, né? É lógico, ele é equipado com essa lógica matemática. E a questão da desmistificação da natureza. Agora a natureza se expressa em caracteres matemáticos, não tem elemento divino nenhum aí. Isso é a proposta, ok? Tudo bem? É isso. Espero que ajude vocês aí. Espero que vocês escutem, assistam. Se tiver dúvida, me falem aí, por favor. Um abraço.